Olá, tudo bem? Hoje nós iremos apresentar o LB. O nosso grupo é composto por mim, Amanda, pelo Felipe e pelo Gustavo. Para a seleção do melhor solver, nós criamos um código com todos os solvers e plotamos gráficos de deslocamento, velocidade, corrente e analisamos esses gráficos. E com a análise deles, conseguimos selecionar o melhor solver possível. Para a escolha do solver adaptativo do MATLAB, nós ficamos em dúvida entre o OD 45, o OD 23 e o OD 113. Apesar de sabermos que o OD 23 foi plotado no menor tempo, nós escolhemos o OD 113 porque ele é mais preciso, apesar de sabermos que ele é o menos rígido. Bom, depois de feito o nosso Simulink, nós colocamos parâmetros no step, que é step time 0 e o final é 10. Do lado esquerdo tá as nossas entradas e do lado direito as nossas saídas. Nos integradores, nós colocamos 0 na posição e na velocidade. Na corrente, nós colocamos 10 sobre 3, como mostrado abaixo. Para o tempo de simulação, nós colocamos um tempo inicial de 0 e um stop time de 0.1. Como código, nós colocamos o OD 113 e aí o que está entre chaves na função é a nossa saída. E o que está no FCN, dentro do parênteses, é todas as nossas entradas. Nós definimos os parâmetros, colocamos todos os parâmetros, depois nós colocamos nossas 3 EDOs e aí, por fim, nós conseguimos obter a potência, que é a entrada, vezes a velocidade. Quando nós entramos no scope, nós conseguimos obter o gráfico do OD 113. Bom, com o Simulink, nós conseguimos obter esse gráfico da corrente e potência. Nós podemos observar que a potência ela tem um pico e depois ela vai caindo e depois ela se estabiliza. E a da corrente, ela que cai um pouquinho e depois ela se estabiliza. Para realizar a função transferência, nós realizamos o seguinte código no MATLAB. Colocamos os parâmetros do sistema, dados e tabelados do início da questão, colocamos as variáveis simbólicas x1, x2, x3 e u, sendo x1 a posição, x2 velocidade, x3 corrente e o u a entrada. Colocamos logo em seguida o modelo não linear no espaço de estados, que seriam as 3 equações indicadas, chamando elas de dx. Para calcular essas equações, utilizamos o jacobiano, que seria o j igual ao jacobian, com o dx, que é as variáveis em que... Como resposta do código explicado no slide anterior, nós temos as seguintes respostas. As matrizes A, B, C e D, onde a matriz A e a matriz B seriam as matrizes de entrada e a matriz C e a matriz D as matrizes de saída. E também temos as respostas da função transferência, que seria o Gzão, e as respostas do polo e do zero, onde o polo nós tivemos respostas tanto reais quanto imaginárias. E o zero seria... Para realizarmos a dinâmica de primeira ordem, consideramos o seguinte código. Colocamos o parâmetro do sistema, considerando agora o tal, que é a constante de tempo do sensor. Logo em seguida, calculamos ou colocamos as variáveis simbólicas do x1, que é a posição, x2 a velocidade, x3 a corrente, xs o sensor e o u, que é a entrada. Colocamos também um modelo não linear no espaço de estados, que seriam as equações considerando um sensor dentro... Eu sou o Luiz Felipe e eu vou falar um pouquinho como nós fizemos o exercício 5 e 6. O exercício 5 pedia para repetir o primeiro item, adicionando o sistema dinâmico do sensor. Nós declaramos nossos parâmetros como no primeiro item, adicionamos o tal, que é a constante do tempo, e a entrada tipo degrau de amplitude de 10 volts. Definimos a função do sistema. No item 6, ele pede para fazer uma análise de sensibilidade da resposta da corrente em função dos parâmetros do coeficiente de atrito viscoso, que varia de 1 até 25, em passos de 2,
e também a força de atrito seco, que varia de 0,1 até 1,1, em passos de 0,1. Explicando agora nosso código MATLAB, primeiro declaramos os parâmetros do sistema, depois definimos as condições iniciais para a corrente e definimos também um intervalo de tempo. Definimos agora os intervalos de variação do coeficiente de atrito viscoso e da força de atrito seco, que vão variar. Fizemos um loop usando for, e dentro desse for nós usamos duas EDOs. A primeira EDO fixamos os valores, e a segunda EDO nós variamos os valores para ver como que ele se comporta e como mostra o impacto das variações. Nós usamos também a odd 113, como foi usado no primeiro item, e plotamos o gráfico de corrente em função do tempo, variando os dois parâmetros. Fizemos também um looping para a força de atrito seco, fazendo um for e colocando também as duas EDOs, igual no item anterior. E, por final, nós colocamos mais um for, combinando os valores do coeficiente de atrito viscoso e da força de atrito seco. Colocamos também as duas EDOs, uma fixa e outra variando, e plotamos o gráfico, e todos eles usando a odd 113. Agora podemos ver os três gráficos. Os dois gráficos de cima mostram as variações em vermelho e a EDO fixa em azul. E embaixo conseguimos ver a corrente em função do tempo. Agradecemos a atenção de todos.